Oi, oi, oi! Chegando para mais um dedinho de prosa. Seja uma prosa proveitosa. Beleza? Gratidão sempre a todos vocês, meus queridos, minhas queridas, companheiros desta caminhada aqui no YouTube. Gente, eu tô aqui na sala. Tô com o celular aqui. Se balançar, vocês perdoam, tá? Não leva mal não, tá bom? E é que agora acalmou um pouco aqui a construção, né? Então eu falei, deixa eu ver se vai dar pra falar alguma coisa. E eu gosto de gravar o vídeo quando eu tô assim, inspirada, né? Porque não adianta, né? Falar por falar. Então, seguinte é esse. A gente não quer falar, a gente não quer comentar, né? A gente quer esquecer, mas não dá, gente. Não dá. Eu estava assistindo um vídeo do irmão Larico, lá de Sumaré, região de Campinas, e, essa igreja dele foi durante muitos anos a comum da minha mãe. Então, a minha mãe foi embora em 2001, eu congreguei muito lá. E quem, né, gosta de congregar em igrejas, né, que eles chamam aquele furor, né, aquela barulheira, aquela coisa, porque não se ouve o que o presbítero está falando, né? Eles fazem tanto barulho, tanta, né, que... Mas eu congreguei muito tempo lá. Minha mãe foi embora em 2001. E a minha mãe falava, ai, vem aqui, vem congregar aqui, porque aqui, nossa, é uma beleza, é uma beleza. E muitas vezes saí aqui da minha região, fui congregar lá. E naquela época, né, eu não gostava do barulho, daquelas coisas todas, mas... E um dos dias que eu fui, agora voltando, né, quem é da região aqui, né, da região do irmão de Cabriúva, Bonfim, né, o irmão Hermelindo, né? Eu também congreguei muito lá. A gente sabe que era realmente arrasta, né, multidão. Isso é sem dúvida nenhuma. Não vamos entrar no mérito da questão, né? Na época foi bom, né? Enquanto durou. E uma das vezes que eu fui congregar lá com esse irmão, ele tem um sotaque assim, caipirado, né? Mas ele não... Ele é um homem estudado, formado, né? Ele tem um escritório de contabilidade. Inclusive, minha mãe tinha negócios, né? Que ele tomava conta. E o dia que eu fui congregar lá, ele chegava... Ele é cheio de, né? Pelo menos naquela época, né? Então, ele tem um sotaque assim, né? De voz. E ele falava assim... Não abriu o culto, não falou o tal do Deus seja louvado, não. Aí ele falou assim: a organista que não estiver composta, né, como manda o figurino, não vai tocar. Aquele que saiu de casa, brigou com a mulher, discutiu, bateu nos filhos, isso e aquilo, que tem costume de orar, não vai orar. E por aí vai, né? Eu comecei a achar legal, né? Falei, nossa, o cara tá pondo ordem no pedaço, né? É um direito que ele tem, né? Porque realmente, né? Já naquela época, né? Ó, 2001, né? Anos 2000,
a coisa já estava meia desgringolando, né? Então, imagine hoje. Aí eu estava vendo uma pregação, veio assim, sabe quando você está no YouTube, você acaba de assistir alguma coisa e vem do ladinho, né? Aí eu falei, uma pregação do irmão, vou assistir. É recente a pregação. Crônicas não, Gênesis, aquela parte de Sara e Abraão, que Abraão fala para Sara mentir e para dizer que eram irmãos, aquela parte. Mas depois, como sempre, né? Eles viajam, eles vão para o Daniel na Cova dos Leões, eles vão. Depois ele foi para Sansão, ou seja, eles começam a chamar, né? Os personagens poderosos, né? Super poderosos, né? E falou alguma coisa ali né, da passagem de Sara, mas viajou e foi, né? E aquela aclamação, né? Ai, porque os sentadores dos bancos, né? Tem que realmente, né? Se inflar, né? Com aquela pregação. Veja, tantos anos atrás, mil, sei lá quantos anos atrás, esses personagens bíblicos, né? E aquele pobre, né? Eu muitas vezes me incluí nisso, né? A gente, que maravilha! E aí, antes de terminar, ele disse assim, que ele chamou, né, o moço, né? Naquela época, vocês podem olhar que todos eles tinham um moço, né? Eliseu tinha um moço, Davi tinha moço, não sei mais quem tinha moço, todos tinham um moço, né? Era assim que se chamava. Tô falando nada, tá? E aí ele chama o moço e fala para ele aonde que tem uma coluna, né? Que é a sustentação deste lugar, desse templo. Aí o moço vai, ele fala, me leva até a esse lugar. E todo mundo conhece essa passagem, que Sansão passou por tudo aquilo, por aquelas humilhações, porque se deixou levar pelaquela mulher, né? Porque sabe-se que todos eles, né? Acho que menos Moisés e Daniel nunca se viu falar, né? Mas a maioria, né? Não resistiu aos encantos femininos, né? Também deixa quieto. E aí, ele, com toda a sua força, né? Empurra aquela coluna e aí termina que Sansão matou mais naquele dia do que em toda a sua existência, né? E aí ele dá um adendo, né, o irmão, e ele ainda fala assim, que por certo ele mandou o moço mostrar a sustentação da coluna, né, mas teria dito para ele, veja, ele fez essa observação e ele acrescentou ali, foi dele mesmo que ele falou. O cara dá o fora dali para o cara não morrer também, né? Isso foi o que ele achou, né? Porque seria demais, né? E o cara mostrar para ele onde era a coluna de sustentação e morrer também ali nos escombros, né? Mas tudo bem, a pregação foi essa, foi indo, e aquele barulho, e aquele furor, né? Que eles chamam de, né? Não sei, que nem a música lá do Padre Marcelo, não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, né? Mas aí ele termina com todas essas, né, essas idas e vindas, né, nos personagens vitoriosos, mártires fantásticos, né, que nós temos, né? Ele termina assim, oculto, a sua palavra. Para não deixar aquele caminho, porque, né, quando ele se refere ao caminho, ele está falando, né, por certo caminho de tudo aquilo que ele pregou ali, né? Eu entendo assim, mas muita gente entende como? Não deixa essa graça, não deixa esse caminho por nada.
E aí ele fecha com chave de ouro, que tinha gente ali que, se não se largasse daquele caminho, o Senhor ia buscar. Deu para entender? Agora vocês acham, pregou tudo aquilo, vitória, personagens incríveis daquele tempo, né? Quero ver hoje se tem, né, alguém que chega numa coluna que derruba um templo, né? Quero ver se tem algum Abraão, né, que faz tudo aquilo né, que Abraão fez, né? E foi maravilha, tudo bem, né? Todo palestrante tem que ter, né, sua oratória e tem que, né, elevar o público, né? Quer seja religioso, que seja só uma plateia, né? As pessoas têm que sair dali, né, melhor do que entraram, né? Com convicções de alguma coisa, esperançosas, né? Então temos que usar desses, né, personagens incríveis. Agora eu pergunto, pergunta que não quer calar. Vocês acham que depois de tudo aquilo que este homem pregou, veja que depois de todo aquele, né, aquele furor, aquela coisa, as últimas palavras, se você deixar esse caminho, se você sair daqui, parece que ele deu prazo, eu não sei, eu não quero. É que a gente vê tanta coisa, né? E às vezes até a gente faz confusão, né? Com uma pregação, com outra, né? Mas eu não sei se ele deu prazo, sabe? Assim, tipo, até o final do ano ou até não sei como. Se você sair desta graça, se você sair deste caminho, antes que você, né, pereça, antes que, né, vai ser para o seu bem, vai ser para, porque Deus tem muito amor em você, porque você é especial, ele vai te levar para o seu reino de glória. Então, a pergunta é essa. Depois de tudo isso, depois de, né, ai, aquela comoção, aquela emoção, né? Vocês acham mesmo que alguém vai pensar, raciocinar e vai querer, né, se afastar dali? Era isso. Então, não estou falando mal, nada contra ele. Ele está fazendo, né, o papel dele. O povo tem que ouvir a palavra e, né, ela tem que. Aí eu pergunto, né? Esses cultos realmente eles fazem bem. Eles fazem bem, eles, pelo menos momentaneamente, né? Veja, são 3 vezes por semana, né? Que você vai, né? Então, digamos assim, quem estava lá, né? Encheu, né? Sua botija, como eles falam, né? A botija ficou cheia. Aí não faz mal, né? Tá desempregado, tá com problema em casa, tá difícil, tá isso, tá aquilo, né? Mas vamos, né? Aí chega de novo, mais 3 dias, vamos de novo, né? A mesma promessa, a mesma, né? Aquela alavanca, né? Então é assim que funciona a força motriz, né? A força motriz é realmente a palavra. E passa ano, e veja, foi 2001. Em 2000, foi uma das fases mais difíceis e complicadas da minha vida. Aonde eu realmente buscava, né, um bálsamo, né, alguma coisa para preencher a minha alma.
eu estava recém-separada, né? Uma mulher com 29 anos de casamento. Fui para a igreja, já falei aqui sobre tudo que aconteceu, qualquer hora, se alguém não souber, eu falo de novo. Fui daquelas que deixei tudo. Sabe aquela palavra? Quem não deixar pai, mãe, marido, amigos, o mundo e me seguir não é digno de mim. Eu também. Eu me alimentava, né? Ia no próximo, nossa, eita, né? Então, é impossível não comentar, né? Então eu estava ouvindo, falei, deixa eu ver o irmão. A igreja dele é lotada. Inclusive, a minha mãe não viu a inauguração da nova igreja. A igreja era pequena e era um horror, muito lotado. Vinha ônibus igual lá no Ermelindo, vinha ônibus de muitos lugares. E ele mesmo falava que quando a igreja estava muito lotada e tinha muitos ônibus lá fora, ele não atendia o culto, porque as pessoas vieram para ver o homem, né? E não buscar a Deus. Então ele tinha um lado, ou tem ainda, né? Não sei, um lado bastante legal, né? Que eu achava bacana quando ele falava isso. E ele mandava realmente um outro cooperador atender, um outro irmão atender. Isso daí, né? Nota 1000 para ele. Então veja, quantas palavras aquele meio que eu estava também dando voz e dando glórias a Deus, a todas aquelas palavras e aquelas promessas, né? E nada aconteceu. Minha mãe ficou doente, ela não pôde ver a inauguração do novo templo, do Maria Antônia. Ela, inclusive, já estava no hospital aqui em Jundiaí, né? São Vicente, já estava terminal, mas os irmãos foram visitá-la e ela perguntou: o que está faltando, irmão? Ele falou: já está tudo quase pronto, está faltando o órgão, irmão. O órgão. Minha mãe pediu para mim fazer um cheque, eu fiz e ela doou o órgão para a igreja lá do Maria Antônia. Ela não teve o prazer de ver a inauguração da igreja e não teve o prazer de ver também as palavras, as poucas palavras que ela buscou serem cumpridas. Porque minha mãe não era de buscar palavra, já falei aqui. Ela era uma pessoa que fazia os negócios dela, as coisas dela, e às vezes se levava na tarraqueta, às vezes era bem sucedida, mas era incrível. Dali a pouco ela perdia tudo, dali 6, 7 meses, ela era super abençoada. E o funeral foi muito bonito, veio o ônibus lá, né, da comum dela, ela tinha, já contei aqui, ela morria de medo de ter dor, que ela teve um câncer, e ela morria de dor de ter medo, e eles vieram de lá, não ele o ancião, mas veio um cooperador e orou para ela e falou para ela: a irmã não vai sentir dor. E a minha mãe não sentiu nenhuma dor. Acabou de tomar um suco de maracujá bem docinho que ela adorava, que a minha irmã foi buscar lá na lanchonete. Ela pediu um suco, não podia, sabe como que eles são. Minha irmã foi lá, pegou um suco bem docinho, ela tomou, deu glórias a Deus e foi embora. Mas las parolas
não se cumpriram na vida dela. Tá bom? Então, foi bom? Foi. Foi uma alavanca na vida dela, foi uma esperança, foi, né? Como é na vida de todo mundo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, Ele há de querer.